A Evolução de Charles Darwin, por Donald Couros Petrie. Quando, em 1831, o navio Beagle levantou ferro para uma viagem científica à volta do mundo, ninguém sonhava que essa seria a mais rica de consequências de todas as rotas navegadas, depois que Colombo chegara à América. Nem o jovem Darwin, o naturalista do navio, sonhava que iria desvendar um novo mundo de conhecimentos. Apenas com 22 anos de idade e acabado de se formar pela Universidade de Cambridge, vou falar com o João. Charles Darwin, tímido, modesto e de poucas falas, foi atormentado quase constantemente pelo enjoo durante toda a viagem. No entanto, o seu espírito era de uma curiosidade insaciável e possuía o dom de descobrir razões para tudo. Não se contentava com a simples aceitação dos fatos. Tinha de descobrir as causas que os produziam. Darwin mostrou-se tão tenaz como um perdigueiro que fareja a presa, quando desembarcou nas desertas ilhas Galápagos, centenas de milhas ao largo da costa da América do Sul, na zona mais erma do Pacífico. Aqui existia um museu vivo de antigas eras geológicas, lagartos gigantescos que, segundo os entendidos, já deviam ter desaparecido há muitos séculos. Misturavam-se com colossais tartarugas terrestres e enormes caranguejos arrastavam-se entre resfolegantes otárias. Os animais destas ilhas estavam tão pouco familiarizados com o homem que um falcão foi derrubado de cima de uma árvore com um pau e as pombas pousavam confiadas no ombro do explorador. Todavia, o fato mais surpreendente que Darwin verificou acerca deste arquipélago foi que, embora todas as ilhas tivessem idênticas condições climáticas e geológicas, cada uma possuía a sua fauna peculiar. Com efeito, existiam em todas elas espécimes da classe dos fringílidas, entre parênteses, família de pássaros a que pertence o tentilhão, o pardal e o pintacilgo, semelhantes às que se encontram no continente sul-americano, mas não havia duas ilhas que tivessem exatamente a mesma espécie. Darwin descobriu que o mesmo acontecia com as pombas, os lagartos, as tartarugas, os insetos e os répteis.
Mas por que razão criaria a natureza, com N maiúsculo, estas espécies distintas, da mesma família, em ilhas tão próximas? Não era lógico. Contudo, naquele tempo, duvidar de que os milhões de animais e plantas existentes viessem desde a criação do mundo era desafiar não só a autoridade do Gênese, mas também a dos cientistas mais eminentes. O Diário de Darwin registra a primeira nota do seu grande desafio. Poder-se-ia imaginar, escreveu, que cada uma das espécies sofreu modificações para fins diferentes nestas pequenas ilhas rochosas e estéreis. Parecemos estar mais próximos do desvendar do maior dos mistérios, a aparição de novos seres vivos na Terra. Durante 5 anos, o Beagle navegou de Tahiti a Nova Zelândia, Tasmânia, Austrália, Ilha de Ascensão, ao arquipélago de Cabo Verde e aos Açores. Onde houvesse espécies locais, todas elas levantavam a Darwin o mesmo problema e que lhe sugeriam a mesma incrível resposta. Quando regressou à Inglaterra, para nunca mais de lá sair, Darwin já havia adquirido alguma fama, devido às suas cartas fascinantes e coleções magníficas. Com o correr do tempo, tornou-se conhecido pelo seu trabalho sobre as origens das ilhas de coral e pelos seus estudos sobre a vida marinha, mas apenas a 1 ou 2 dos seus amigos revelou o segredo da sua teoria. Tinha escrito num caderno de bolso, onde pacientemente anotava todos os fatos que pareciam sustentá-la. Visitou criadores de animais e cultivadores de plantas, estudando os seus registros. Comprou todas as espécies de pombos que lhe foi possível para os estudar e dissecar. Embora todos os pombos domésticos descendam do comum pombo silvestre europeu, Darwin
só trabalha com verão. Continuando. Quando regressou à Inglaterra, para nunca mais de lá sair, Darwin já havia adquirido uma fama devido às suas cartas fascinantes e coleções magníficas. Com o correr do tempo, tornou-se conhecido pelo seu trabalho sobre as origens das ilhas de coral e pelos seus estudos sobre a vida marinha. Mas apenas a um ou dois dos seus amigos revelou o segredo da sua teoria. Tinha-a escrito num caderno de bolso, onde pacientemente anotava todos os fatos que pareciam sustentá-la. Visitou criadores de animais e cultivadores de plantas, estudando os seus registros. Comprou todas as espécies de pombos que lhe foi possível para os estudar e dissecar. Embora todos os pombos domésticos descendam do comum pombo silvestre europeu, Darwin descobriu que, devido a séculos de seleção feita por avicultores, os pombos de papo, os de cauda de leque, os pombos correios e os salteadores diferiam tanto uns dos outros que um zoólogo, caso os encontrasse no estado selvagem, os classificaria como espécies distintas. O mesmo observou Darwin. Acontecia com os cães e com as várias espécies de trigo. Por isso, talvez a evolução não fosse um fenômeno insólito que tivesse ocorrido somente em algumas ilhas isoladas, em eras remotas. Parecia-lhe que continuava a processar-se mesmo diante dos seus olhos. Durante 20 anos, Darwin trabalhou pacientemente na sua teoria, sem sequer pensar na fama ou na sua publicação. Ao longo destes trabalhos, confiou certa vez a um amigo: finalmente consigo vislumbrar alguns raios de luz e estou quase certo, entre parênteses, contrariamente à opinião inicial, de que as espécies, novamente entre parênteses, é quase como que confessar um crime.
não são imutáveis. Um dia, porém, viu que tinha cúmplices naquele crime. Recebeu uma carta em que se expunha uma teoria tão semelhante à sua que o longínquo correspondente parecia ter lido as 231 páginas do manuscrito inédito de Darwin. Nas Índias Orientais, Alfred Russel Wallace, conhecido colecionador e estudioso de zoologia, adoecera e, na estranha lucidez da febre, tinha-se apercebido, por intuição, da forma como a natureza havia enriquecido o mundo. Não há qualquer limite, escreveu Wallace, para a variabilidade das espécies, contrariamente ao que se supunha. A vida dos animais selvagens é uma luta constante pela existência. A abundância ou escassez das espécies depende da maior ou menor adaptação ao meio ambiente. As variações úteis aumentarão as espécies. As inúteis ou prejudiciais falas hão extinguir-se. As variedades superiores acabarão por exterminar as espécies originais. Há na natureza uma tendência para progredir a passos lentos. Luta pela vida, adaptação ao meio ambiente, tendência para progredir a passos lentos. Estas eram as próprias palavras de Darwin. Embora entusiasmado pela confirmação da sua teoria, Darwin ficou também profundamente perturbado com o problema de ética profissional que se lhe punha. Como poderia agora publicar a sua teoria sem ser acusado de ter plagiado as ideias do cientista que lhe havia escrito? Encontrou a solução para o problema, porque ambos acederam a publicar a teoria da evolução em trabalho de conjunto na primeira reunião da erudita Linnean Society. A conferência apresentada na história A conferência apresentada na histórica noite de 1858 pode ser assim resumida. Primeiro fato: os seres vivos tendem a reproduzir-se em progressão geométrica, entre parênteses, por multiplicação. Segundo fato: todavia, o número de indivíduos de cada espécie tende, em média, a permanecer constante. Consequência dos dois fatos anteriores: a luta entre indivíduos da mesma espécie e entre espécies diferentes impede que o número de indivíduos exceda determinados limites.
isto é, a luta pela vida. Terceiro fato: todos os seres vivos tendem a modificar-se de forma sensível. Não há dois seres vivos absolutamente iguais. Pelo contrário, há indivíduos pertencentes à mesma espécie que são absolutamente diferentes. Nem todas as variações são hereditárias, embora a criação experimental demonstre que algumas o são. Consequências destes fatos: devido à luta pela vida e ao fato de os indivíduos serem diferentes, algumas das espécies sobreviverão devido a certas variações que lhes dão uma superioridade em relação às outras, que serão eliminadas. É a seleção natural. Resultado: atuando sem cessar, de geração em geração, a seleção natural vai acumulando pequenas diferenças que originarão uma variação importante na espécie. É a evolução. Após a conferência, ouviu-se um murmúrio da Linnean Society. Se Wallace e Darwin tinham razão, então o trabalho de uma vida inteira de muitos sábios mais velhos estava desatualizado. Por outro lado, os fósseis, até então misteriosos, de plantas e animais já desaparecidos, ofereciam um quadro de evolução progressiva mais assombroso do que o que dava a interpretação literal da Bíblia. No ano seguinte, Darwin publicou A Origem das Espécies. A primeira edição esgotou-se no dia da publicação. Gerou-se então uma tempestade de controvérsias. O homem era louco. O homem era um gênio. O homem estava a criar a anarquia científica. Já havia muito que as forças liberais da Igreja procuravam libertar-se do jugo da autoridade indiscutível. Com a publicação da Origem das Espécies, a discussão acendeu-se. Os fundamentalistas ou literalistas vitorianos clamavam irados: se não aceitais literalmente a verdade dos evangelhos, abris as portas à descrença e destruís todos os padrões morais. Histórias, gritavam os pensadores liberais. Eis aqui uma nova liberdade que nos permite adorar a verdade divina gravada nos quadros geológicos. Foi assim que o bispo Samuel Wilberforce veio a aceitar o desafio de um jovem biólogo, Thomas Huxley,
fervoroso adepto das teorias de Darwin, para um debate em Oxford. A sala estava repleta. As senhoras acenavam com os seus lenços, saudando o atraente e bem-falante bispo Wilberforce. Encontravam-se também muitos eclesiásticos que se tinham unido para a defesa da moral pública e, além destes, muitos cientistas para presenciarem a derrota do untuoso Samuel, como chamavam ao bispo. A ciência de Wilberforce, que lhe fora insuflada à pressa, seria perfeitamente válida 20 anos mais cedo. Ele, porém, não esgrimia apenas com a ciência, mas também com o ridículo. E, como golpe final, voltou-se para Huxley e perguntou: será, por acaso, o senhor descendente de um macaco por linha materna ou paterna? Levantando-se, Huxley retorquiu: preferia descender de um macaco pelos dois lados e descender de um homem que emprega os seus talentos para trazer preconceitos religiosos à discussão de assuntos científicos de que nada entende. Esta resposta provocou rugidos de raiva da parte do clero e aplausos enormes dos estudantes de Oxford. Os vencedores do dia foram Huxley e Darwin. Durante todo este tempo, Darwin vivia como um recluso na sua casa de campo, em Kent. Preferia morrer, disse, a participar no debate de Oxford. Darwin tinha razão para escolher o calmo exílio caseiro. Atormentado por uma saúde precária, a menor excitação punha-o doente. Necessitava de paz e tranquilidade para o seu trabalho. E o trabalho fluía do seu gabinete e do seu laboratório todos os anos. Na descendência do homem, traçou a árvore genealógica do animal humano. Com este livro, desencadeou novas explosões de cólera da parte da Igreja. Imperturbável, Darwin escreveu a expressão das emoções do homem Darwin escreveu a expressão das emoções no homem e nos animais, no qual os sentimentos humanos mais elevados são dissecados e é traçada a sua evolução a partir dos animais. Por vezes, quando os críticos esperavam outro ataque ímpio à divindade do homem, Darwin desconcertava-os, publicando artigos sobre a fecundação das orquídeas ou sobre o processo
pelo qual as primaveras evitam a endogamia. Foi em vão que os inimigos pesquisaram pormenorizadamente toda a vida de Darwin, à procura de qualquer fraqueza moral, na qual estavam certos, se baseava o seu livre pensamento. Tudo o que descobriram foi um ancião simpático que passava os dias entre flores e com crianças, os seus dois maiores encantos. Nunca pronunciou uma palavra que negasse Deus ou a alma humana. Entre os cientistas, jamais um homem foi mais estimado do que ele. Quando já de certa idade, ele participava numa reunião científica, toda a assistência se levantava para o aplaudir. Era difícil de acreditar que este homem calmo tivesse sido o fulcro da mais apaixonante batalha filosófica do século. Na realidade, ele nunca se interessou muito por essa luta. Tal como um jardineiro diligente, ele sempre